Ela aprendeu a baixar os olhos antes mesmo de aprender a erguer a voz. Água para o senhor Duque, disse Amara, segurando a bandeja com as mãos firmes, apesar do tremor escondido no pulso. No salão alto do Palácio de Valedouro, onde os candelabros pareciam estrelas presas por correntes, o Duque Tomás de Alencar voltou-se devagar. O som da música cessou como se alguém tivesse tapado a boca do mundo. Tomás não olhou para a prata, nem para o vinho. Olhou para o rosto dela, para o jeito como a luz recortava a curva do nariz, a cicatriz fina perto do queixo, e, sobretudo, para os olhos, castanho escuros, grandes, os mesmos que ele via toda noite quando fechava os próprios. Como você se chama? A pergunta escapou áspera, fora do protocolo. Amara engoliu seco. Servas não eram interrogadas em meio a convidados. Amara, excelência. A palavra bateu nele como um sino rachado. Amara. O nome que sua mãe sussurrava antes de morrer, quando ele ainda era um menino escondido atrás de cortinas, ouvindo segredos que não podia repetir. Tomás deu um passo à frente, e outro, até estar perto demais para um homem acostumado a mandar. De onde você veio? Da Lavra Baixa, do outro lado do rio, respondeu ela, sem entender por que a garganta dele parecia apertada. Fui comprada para servir. Comprada. A mesma palavra que um capataz usara anos atrás, ao entregar um bebê embrulhado numa manta escura à carruagem do antigo duque. Tomás sentiu o salão girar. A mão dele foi ao bolso interno do casaco, buscando o medalhão que carregava desde sempre. Uma pequena chapa de cobre com uma flor gravada partida ao meio. Você tem alguma lembrança da sua mãe? Ele perguntou quase num sussurro, como se temesse que o teto o escutasse. Amara hesitou, e então puxou do cordão sob o uniforme simples. Metade de um medalhão brilhou entre seus dedos. A mesma flor, a mesma quebra. Tomás ficou branco, depois vermelho, depois nenhum dos dois. O duque, temido por todos, recuou como se tivesse levado um golpe. Não, isso não pode... Ele murmurou. Quem fez isso com você? Amara não respondeu. A vida inteira lhe ensinaram que perguntas eram perigosas. Mas ali, pela primeira vez, ela viu um homem poderoso tremer. E naquele instante, Tomás soube. A serva negra diante dele não era só mais uma sombra do palácio. Era sangue. Era passado enterrado. Era a irmã que lhe roubaram. Antes que a verdade explodisse diante de todos, ele segurou o pulso dela com cuidado e desespero. Venha comigo agora. Se ficar aqui, vão te matar. E Amara, sem saber por quê, escolheu confiar. Antes de seguirmos, se você se pegou prendendo a respiração com esse segredo, curta e se inscreva para não perder as próximas partes desta história. E lembre, às vezes a família nasce no escuro, mas encontra luz quando alguém decide falar. O corredor que levava aos aposentos privados do duque parecia mais longo naquela noite. As tochas tremulavam, projetando sombras irregulares nas paredes de pedra, como se o próprio palácio estivesse inquieto com o que acabara de acontecer. Tomás caminhava à frente, passos largos, contidos apenas pelo cuidado em não chamar atenção. Amara vinha logo atrás, o coração batendo tão forte que parecia denunciar sua presença. Nunca tinha atravessado aquela ala. Servas não pertenciam ali. Não olhe para ninguém, murmurou ele sem virar o rosto. E se alguém perguntar, diga que está a meu serviço direto. Eu sempre estive a serviço de alguém, excelência, respondeu Amara com a voz baixa, mas firme. Só nunca soube por quê. Tomás parou de repente. Ela quase esbarrou nele. É justamente isso que vamos descobrir, disse ele, destrancando uma porta pesada de madeira escura. O quarto era amplo, mas simples demais para um homem da posição dele. Uma mesa, livros empilhados, uma janela aberta para a noite. Tomás fechou a porta e encostou-se nela por um instante, respirando fundo, como se o ar tivesse acabado no mundo lá fora. Sente-se, pediu. Amara obedeceu, as mãos entrelaçadas no colo. O silêncio entre eles era espesso, cheio de coisas não ditas. Quantos anos você tem? Ele perguntou. 23, talvez 24. Nunca tive certeza. Tomás assentiu lentamente. Minha mãe morreu quando eu tinha 10. Antes disso, ela chorava muito. Falava de uma criança que haviam tirado dela. Diziam que não sobreviveria, que era melhor assim. Amara ergueu o olhar.
Minha mãe dizia que eu era um erro que precisava ser escondido, respondeu ela. Mas também dizia que eu tinha um irmão. Um menino levado para longe para viver como Senhor. As palavras pairaram no ar, perigosas. Tomás passou a mão pelos cabelos, desarrumando o que sempre fora impecável. Se isso for verdade, ele começou, mas não terminou. Se alguém souber, eu sei o que acontece com quem sabe demais, disse Amara. Na lavra baixa, gente desaparece por bem menos. Ele a encarou, vendo ali não só medo, mas uma dignidade que nenhum título comprava. Você não pode voltar para o serviço comum, decidiu. A partir de hoje, responde apenas a mim. Isso vai levantar suspeitas. Tudo em mim levanta suspeitas, retrucou ele com um meio sorriso amargo. Mas há algo mais. Tomás abriu uma gaveta e tirou um maço de papéis antigos. Entre eles, uma carta amarelada. Isto é um registro de nascimento, explicou. Oficialmente eu não tenho irmãos, mas há irregularidades, pagamentos, silêncios comprados. Amara tocou o papel com cuidado, como se pudesse sentir ali a própria história. Então fui vendida para apagar um erro, murmurou. Não, corrigiu Tomás com dureza. Você foi vendida para proteger um poder que não admite rachaduras. Um barulho no corredor os fez gelar. Passos. Uma voz masculina. Excelência, chamou o mordomo-chefe. Está tudo bem? Tomás respondeu sem abrir a porta. Sim, não quero ser incomodado. Os passos se afastaram, mas a ameaça ficou. Eles vigiam tudo, disse ele. Principalmente o que envolve sangue e herança. Amara respirou fundo. Se sou sua irmã, isso muda algo de verdade. Ou só me coloca em mais perigo? Tomás ajoelhou-se diante dela. Gesto impensável para um duque. Olhou-a nos olhos. Muda porque eu não vou permitir que apaguem você de novo. Ela sentiu algo quebrar dentro do peito. Não era alegria, era reconhecimento. Então me diga a verdade, pediu. Não como duque, como irmão. Ele fechou os olhos por um instante. Nosso pai sabia. E concordou. Para ele você nunca deveria ter existido. O peso da frase caiu como uma sentença. Amara levantou-se, as pernas trêmulas. Então não sou só um segredo, disse. Sou uma prova viva da crueldade dele e do meu silêncio, completou Tomás. Eu cresci confortável demais para perguntar. Os dois ficaram ali, separados por anos de injustiça. O que vai fazer agora? Ela perguntou. Primeiro proteger você. Depois enfrentar o que a casa de Alencar construiu sobre mentiras. Amara assentiu devagar. Então vamos precisar de coragem, disse ela, porque a verdade nunca vem sozinha. Tomás abriu a janela, deixando o ar frio entrar. Não, respondeu. Ela sempre vem acompanhada de guerra. E naquela noite, enquanto o palácio dormia, dois irmãos separados pelo mundo começaram a planejar algo que poderia derrubar uma dinastia inteira. O amanhecer chegou cinzento, pesado, como se o céu também carregasse segredos demais. Amara acordou antes do sino do palácio. Dormira pouco, sentada numa cadeira, o medalhão fechado na mão. Pela primeira vez na vida, estava num quarto que não era coletivo, sem camas enfileiradas nem murmúrios de outras servas. Ainda assim, não se sentia segura. Sentia-se exposta, uma batida discreta na porta. Entre, disse ela, a voz rouca. Tomás entrou sem o casaco formal, o rosto cansado, os olhos marcados pela noite sem sono. Você deveria descansar, comentou. Descansar é um hábito que a vida nunca me ensinou, respondeu Amara, com um leve sorriso triste. Ele sentou-se à mesa. Hoje tudo continua como se nada tivesse acontecido, explicou. Você vai circular comigo. Oficialmente, será minha assistente pessoal. E os outros? Ela perguntou. Vão aceitar isso? Não precisam aceitar. Só obedecer. Amara caminhou até a janela. Do alto via o pátio interno ganhar vida. Criados, soldados, comerciantes autorizados, cada um carregando sua própria sobrevivência. Lá fora, disse ela, ninguém sabe quem eu sou. E talvez seja melhor assim. Tomás se aproximou. Por enquanto, sim, mas preciso que você escute. Observe, o palácio fala quando acha que ninguém está ouvindo. Ela virou-se. Passei a vida ouvindo conversas que não eram para mim, afirmou. Sei reconhecer quando alguém mente por medo. O primeiro teste veio rápido. No salão menor, 3 nobres discutiam impostos. Quando Amara entrou atrás do duque,
as vozes cessaram por um segundo a mais do que o normal. Olhares escorregaram por ela, avaliando. Pele negra, postura contida, roupas simples demais para estar ali. Desde quando o Duque anda acompanhado? Cochichou um deles sem disfarçar. Amara fingiu não ouvir. Tomás, sim. Desde que percebi que olhos atentos valem mais do que bajulação, respondeu, seco. O silêncio se impôs. Enquanto caminhavam, Amara percebeu algo inquietante. Não era invisível, era lembrada. Alguns criados a reconheciam da ala de serviço. Outros desviavam o olhar, como se sua nova posição fosse uma afronta à ordem natural. Isso não vai passar despercebido, murmurou ela, quando ficaram a sós de novo. Eu sei, disse Tomás. E é por isso que preciso que você esteja preparada. Horas depois, no jardim interno, Amara encontrou Lina, uma serva antiga, amiga dos tempos de Lavra Baixa. Lina arregalou os olhos ao vê-la ali. Amara? O que você está fazendo? Trabalhando, respondeu ela simples. Lina se aproximou em voz baixa. Estão falando de você. Dizem que virou protegida, que o Duque anda estranho. Amara sentiu o estômago apertar. E o que mais dizem? Que isso nunca acaba bem para gente como nós. Antes que pudesse responder, Tomás chamou Amara com um gesto. Lina se afastou rapidamente, assustada. Você viu? Perguntou Amara assim que ficaram sozinhos. Mesmo sem saber a verdade, eles sentem que algo mudou. Mudanças sempre assustam, disse ele. Principalmente quando vem de baixo para cima. No fim da tarde, chegaram relatórios do mordomo-chefe. Tomás leu em silêncio, o senho franzido. Há registros de compra de crianças nos mesmos anos em que você nasceu, comentou. Algumas desapareceram. Outras foram realocadas. Vendidas como eu, completou Amara. Sim, mas seu caso foi diferente. Houve dinheiro demais envolvido. Ela respirou fundo. Quantas vidas foram quebradas para manter esse palácio de pé? Tomás não respondeu. Não tinha resposta que não doesse. Quando a noite caiu, Amara sentou-se sozinha no banco do jardim. Pensava na mãe, na Lavra Baixa, em tudo que nunca teve escolha. Pela primeira vez sentia que sua história importava, e isso era tão assustador quanto libertador. Tomás aproximou-se, trazendo 2 xícaras de chá. Você não é obrigada a continuar, disse ele. Se quiser ir embora, eu... Não, interrompeu ela. Passei tempo demais sobrevivendo. Agora quero entender. Ele assentiu. Então vamos até o fim. Antes de seguirmos nessa história, deixa eu te fazer uma pergunta simples, quase como se estivéssemos conversando aqui no jardim. De onde você está nos assistindo agora? Às vezes, saber que essa história ecoa em lugares diferentes dá ainda mais força para continuar. Amara ergueu o olhar para o céu. Sabe o que mais dói? Disse. Não é ter sido vendida. É saber que, se eu não tivesse cruzado seu caminho, ninguém jamais teria procurado a verdade. Tomás fechou os olhos, e eu teria vivido confortável, sem merecer nada do que tenho. O vento balançou as árvores. O palácio parecia respirar pesado. Amanhã, disse ele, vamos ao arquivo antigo, onde ficam os papéis que ninguém quer lembrar. Amara apertou o medalhão no bolso. Então amanhã, respondeu, começamos a mexer nas feridas abertas. E ambos sabiam, quando a verdade começa a falar, o mundo ao redor nunca permanece intacto. O arquivo antigo ficava abaixo do nível do palácio, onde a pedra nunca secava por completo e o ar cheirava a mofo e silêncio. Amara sentiu um arrepio ao descer a escada estreita atrás de Tomás. Cada degrau parecia afastá-la mais da serva que fora e aproximá-la de algo que ainda não sabia nomear. Quase ninguém vem aqui, disse o Duque, acendendo a lamparina. O que não é visto não é questionado. Na Lavra Baixa era igual, respondeu Amara. Só mudava o tamanho das paredes. As prateleiras se estendiam como corredores de memória. Livros grossos, caixas de madeira, registros amarrados com barbante. Tomás caminhou com familiaridade desconfortável. Ele estivera ali poucas vezes, sempre acompanhado, sempre orientado a não perguntar demais. Comece por esses, disse ele, apontando para uma fileira marcada por datas. Anos de transição, mudanças de impostos, mortes repentinas, nascimentos corrigidos. Amara abriu o primeiro livro. As páginas eram ásperas, escritas por mãos apressadas.
Nomes surgiam e desapareciam. Crianças registradas sem sobrenome. Outras com observações curtas demais para vidas inteiras. Aqui, ela disse, apontando. Recém-nascida entregue à guarda externa. Sem nome. Tomás se inclinou. Essa anotação se repete, murmurou. Sempre acompanhada de um pagamento fora do padrão. O coração de Amara acelerou. Isso não foi um erro isolado, disse ela. Foi um método. Enquanto avançavam, o padrão se tornava claro e cruel. Crianças negras, filhos de mulheres sem proteção, usadas como moeda para esconder relações, escândalos, heranças indesejadas. Nosso pai construiu mais do que um ducado, disse Amara, com a voz dura. Construiu um cemitério de identidades. Tomás fechou um dos livros com força. Eu cresci ouvindo que ele era um homem prático, disse. Nunca pensei no custo humano dessa praticidade. Um ruído ecoou no corredor. Passos, vozes abafadas. Amara congelou. Não estamos sozinhos, sussurrou. Tomás apagou a lamparina rapidamente. Fique atrás da estante, ordenou. Duas sombras passaram pela entrada do arquivo. O mordomo-chefe e um homem que Amara não conhecia. Falavam baixo, mas o suficiente. O duque anda cavando demais, disse o estranho. Isso pode comprometer acordos antigos. Eu cuido disso, respondeu o mordomo. A serva é o problema maior. Amara sentiu o sangue gelar. Tomás apertou o punho. Quando os passos se afastaram, o silêncio voltou mais pesado. Eles sabem que você importa, disse Tomás, e isso te coloca em risco imediato. Amara respirou fundo. Sempre estive em risco, respondeu. A diferença é que agora sei por quê. Ela puxou um documento solto, quase esquecido, no fundo de uma caixa. Não era um registro oficial, mas uma carta. Tomás, chamou, a voz falhando. Ele leu por cima do ombro dela. A caligrafia era feminina. Se alguém ler isto, saiba, a criança não morreu. Foi tirada de mim por ordem direta. Que Deus me perdoe por não ter força para lutar. O nome, ao final, era o da mãe deles. Tomás sentou-se no chão, como se as pernas tivessem desistido. Ela tentou, disse com os olhos marejados. Tentou deixar um rastro. Amara sentiu as próprias lágrimas caírem, silenciosas. E ninguém quis seguir. O peso daquele papel era maior do que qualquer título. Não era apenas sobre eles dois. Era sobre todas as histórias apagadas ali. Precisamos copiar tudo, disse Amara, enxugando o rosto. Se esses registros desaparecerem, a verdade morre com eles. Concordo, respondeu Tomás. Mas isso significa confronto. Significa justiça, corrigiu ela. Horas depois, ao saírem do arquivo, o céu já clareava. Amara sentia o corpo cansado, mas a mente em chamas. Eles vão reagir, disse Tomás. Meu pai deixou aliados poderosos. Então vamos precisar de aliados também, respondeu Amara. Gente que conhece o preço do silêncio. Ele a encarou, entendendo. As pessoas da lavra baixa, exato, disse ela, e outras como nós. Invisíveis até agora. Tomás assentiu lentamente. Nunca pensei que a mudança viria de alguém que me ensinaram a ignorar. Amara parou, olhando-o com firmeza. Eu não vim para pedir permissão, disse. Vim para existir. E naquele instante, Tomás soube. A maior ameaça ao ducado não era a verdade em si, mas a coragem que começava a se espalhar a partir dela. A notícia não foi anunciada, mas se espalhou como fumaça por corredores fechados. O duque havia mudado. E mudanças no palácio sempre despertavam reações antes mesmo de perguntas. Na manhã seguinte à saída do arquivo, Amara percebeu os primeiros sinais. 2 guardas novos postavam-se perto da ala onde ela agora dormia. Não eram hostis, mas observavam demais. Servas cochichavam quando ela passava. Algumas se afastavam. Outras a olhavam com uma mistura de admiração e medo. Estão nos cercando, disse Amara a Tomás, enquanto caminhavam pelo pátio interno. Estão testando, respondeu ele. O poder nunca ataca de imediato. Primeiro mede o terreno. O teste veio disfarçado de convite. O Conselho do Ducado convocou Tomás para uma reunião extraordinária naquela tarde. Um encontro que, oficialmente, discutiria rotas comerciais. Extraoficialmente, Amara sabia. Era um cerco. Você não vai, disse ela direta. Se eu recusar, confirmo as suspeitas.
respondeu Tomás. E se for sozinho, confirmam que você ainda joga pelas regras deles. Tomás parou. Olhou para ela com atenção. Então você vem comigo. A sala do conselho era ampla, fria, construída para intimidar. Homens sentados em cadeiras altas, todos mais velhos, todos acostumados a decidir o destino de outros, sem jamais encará-los nos olhos. Quando Amara entrou ao lado do duque, o murmúrio foi imediato. Isto é um insulto, disse um deles sem disfarçar. Desde quando servas participam dessas reuniões? Tomás não se sentou, ficou de pé. Desde que percebi que decisões tomadas sem ouvir quem sofre suas consequências são decisões fracas. Amara manteve a postura ereta, sentia os olhares como lâminas, mas não abaixou a cabeça. Sabemos que você anda revisitando arquivos antigos, disse outro conselheiro. Assuntos encerrados há décadas. Encerrados para quem? Retrucou Amara, antes que Tomás pudesse responder. Um silêncio pesado caiu. Quem é você para falar aqui? Perguntou o homem irritado. Ela respirou fundo. Sou alguém que sobreviveu às decisões que vocês chamam de encerradas. Alguns riram, outros se remexeram desconfortáveis. Tomás, disse o conselheiro mais velho, isso está passando dos limites. Há acordos, há heranças. Há estabilidade a preservar. Estabilidade construída sobre o quê? Perguntou o duque. Crianças vendidas? Vidas apagadas? Cuidado, advertiu o homem. Você não sabe o que está arriscando. Tomás inclinou-se levemente sobre a mesa. Sei exatamente. Estou arriscando privilégios que nunca questionei. A reunião terminou sem conclusão oficial, mas com algo mais perigoso. Uma linha havia sido cruzada. Naquela noite, Amara encontrou Lina chorando no alojamento das servas. O que houve? Perguntou, ajoelhando-se ao lado dela. Fui interrogada, soluçou Lina. Perguntaram se eu sabia de você, do duque. Disseram que eu podia perder tudo. Amara fechou os olhos por um instante. Me desculpa, disse. Não era para você ser arrastada para isso. Lina segurou a mão dela. Sempre fomos arrastadas, Amara. Só que agora alguém está puxando de volta. No dia seguinte, um mensageiro chegou da Lavra Baixa. Notícias ruins, inspeções, batidas noturnas, prisões sem explicação. Estão apertando o cerco, disse Tomás lendo a carta. Querem mostrar que o poder ainda manda. Amara sentiu a raiva subir, quente e antiga. Eles acham que o medo ainda nos controla, disse. Mas esqueceram que quem viveu com pouco aprende a resistir. Ela começou a se mover pelo palácio de outra forma. Conversava com cozinheiras, guardas cansados, servas antigas. Não fazia promessas. Fazia perguntas, ouvia histórias. E cada história era uma rachadura a mais na fachada do ducado. Você está organizando algo, observou Tomás certa noite. Não, corrigiu ela. Estou lembrando as pessoas de que elas existem. A resposta veio rápido demais. Um incêndio atingiu um depósito próximo à Lavra Baixa. Oficialmente um acidente, extraoficialmente um aviso. Tomás chegou furioso aos aposentos de Amara. Isso é minha culpa, disse ele. Eu trouxe você para o centro do jogo. Ela se levantou firme. Não, respondeu. Você só abriu a porta. Eles acenderam o fogo porque sempre acendem quando sentem ameaça. Eles podem te matar. Já tentaram, disse Amara. Só não conseguiram. Ela deu um passo à frente. A pergunta não é mais se vamos parar. É até onde estamos dispostos a ir. Tomás a encarou, entendendo que não havia retorno. Então vamos até onde for preciso, disse ele. Mesmo que o ducado não sobreviva. Amara assentiu. Alguns edifícios precisam cair para que as pessoas possam respirar. Do lado de fora, o vento soprou forte, levando cinzas pelo ar. Não era o fim de nada ainda, mas o poder ferido começava a mostrar os dentes. O ducado nunca havia estado tão quieto. Não era a quietude da paz, mas a do animal acuado, atento a qualquer movimento. Amara sentia isso no ar, no modo como as pessoas falavam baixo demais, no modo como os guardas seguravam as lanças com força excessiva. Eles vão agir, disse ela a Tomás, numa manhã em que o céu parecia pesado demais para cair. E não vai ser discreto. Tomás assentiu, o olhar fixo nos papéis espalhados sobre a mesa. Cópias de registros, cartas, listas de nomes, provas demais para serem ignoradas, perigosas demais para serem guardadas por muito tempo. Recebi aviso de um dos capitães, disse ele.
O conselho quer me declarar incapaz. Alegar que estou sob influência. Minha influência, completou Amara sem surpresa. Exato. Se conseguirem, assumem o controle total e você... Ele hesitou. Você desaparece. Amara respirou fundo. O medo estava ali, mas não mandava mais. Então não podemos esperar, disse. Precisamos tornar isso público, hoje. Tomás ergueu o olhar. Isso pode incendiar o ducado. Já está incendiado, respondeu ela. Só fingem não ver. O plano era simples e arriscado. Usar o mercado central, o único lugar onde nobres e povo se misturavam, ainda que por necessidade. Tomás falaria. Amara estaria ao lado dele. Os documentos seriam lidos em voz alta. Eles vão tentar nos calar, alertou Tomás. Deixe que tentem, disse Amara. O silêncio sempre foi a arma deles. Hoje vai ser a nossa. Quando chegaram ao mercado, o burburinho diminuiu aos poucos. O duque raramente aparecia ali, e nunca daquela forma, sem escolta pesada, sem distância. Povo de Valedouro, começou Tomás, a voz firme, apesar do coração acelerado. Passei a vida acreditando em uma história confortável. Hoje sei que ela foi construída sobre mentiras. Alguns riram, outros se aproximaram curiosos. Amara deu um passo à frente. Estas mentiras têm nomes, disse ela. Têm rostos. Tem mães que choraram sozinhas. Ela leu o primeiro registro, depois outro. Histórias curtas, brutais. Crianças tiradas, vendidas, apagadas. Um murmúrio percorreu a multidão. Reconhecimento, raiva, dor antiga. Isso é traição! Gritou um conselheiro surgindo entre os guardas. Prisão imediata. Os soldados avançaram. O coração de Amara disparou, mas ela não recuou. Vocês vão me prender por existir? Perguntou alto. Ou por lembrar o que vocês tentaram esconder? Uma pedra voou. Não para eles, mas em direção aos guardas. Depois outra. Vozes se ergueram. Minha irmã foi levada. Meu filho nunca voltou. Mentiram para nós. O caos se espalhou rápido demais para ser contido. Tomás segurou o braço de Amara. Precisamos sair daqui. Não, respondeu ela. Eles precisam ouvir até o fim. Um guarda avançou, espada em punho. Antes que alcançasse Amara, alguém o puxou para trás. Era Lina, seguida por outras servas, vendedores, trabalhadores. Não mais, disse Lina, a voz tremendo, mas firme. Não em nosso nome. O confronto durou pouco, mas deixou marcas, sangue no chão, gritos. O mercado nunca mais seria o mesmo. Eles conseguiram sair por uma rua lateral ofegantes. Isso saiu do controle, disse Tomás. Não, corrigiu Amara. Pela primeira vez, alguém soltou o controle. À noite, a resposta veio como esperado. Soldados cercaram o palácio. O conselho declarou Tomás traidor do ducado. Um decreto de captura foi emitido contra Amara, chamada oficialmente de instigadora. Eles querem sua cabeça, disse Tomás, lendo o documento com as mãos trêmulas. Querem me transformar em exemplo, respondeu ela, para que ninguém mais ouse falar. Tomás se aproximou dela, o rosto marcado por culpa. Eu devia ter te protegido melhor. Amara segurou o rosto dele com firmeza. Você está fazendo isso, só que proteção não é esconder, é caminhar junto. Eles tinham poucas opções. Ficar significava morte certa. Fugir significava abrir mão do título, do palácio, de tudo. Se eu partir, disse Tomás, eles vencem? Amara pensou por um instante. Não, porque a história já saiu das paredes. E histórias, quando encontram gente, não voltam atrás. Na madrugada deixaram o palácio por uma passagem antiga, conhecida por poucos. Amara olhou uma última vez para as torres iluminadas. Não sinto pena, disse. Sinto alívio. Tomás respirou fundo. Nunca pensei que perder tudo pudesse parecer tão necessário. Ao longe, o som de passos, vozes, confusão. O ducado acordava para um dia diferente. E enquanto fugiam para a estrada escura, Amara soube. A queda não precisava ser silenciosa para ser justa. A estrada para fora de Valedouro era estreita e irregular, marcada por pedras antigas e promessas quebradas. Amara caminhava ao lado de Tomás, sem olhar para trás. Não porque não sentisse o peso do que deixavam, mas porque sabia. Algumas coisas só sobrevivem quando não são mais contempladas. Eles vão reescrever tudo.
disse Tomás, depois de um longo silêncio. Vão me chamar de fraco. Vão dizer que você me manipulou. Sempre fazem isso, respondeu Amara. Quando não conseguem apagar uma mulher, tentam transformá-la em ameaça. Caminharam até o amanhecer, escondendo-se quando ouviam cavalos ao longe. O ducado tinha braços longos, mas também tinha limites. Ao cruzarem o rio, Amara sentiu algo mudar. Não era liberdade ainda, era distância. E às vezes, isso bastava para continuar. Encontraram abrigo numa vila pequena onde ninguém fazia perguntas além do necessário. Tomás trocou o casaco nobre por roupas simples. Pela primeira vez, parecia um homem comum, e isso o assustava mais do que qualquer espada. Não sei quem sou sem o título, confessou ele certa noite, sentados à luz fraca de uma vela. Amara o encarou. Bem-vindo ao mundo real, disse sem crueldade. Aqui a gente descobre quem é pelo que faz, não pelo que herda. Nos dias seguintes começaram a ouvir rumores vindos de Valedouro. O mercado continuava fechado, o conselho dividido. Alguns nobres exigiam repressão. Outros temiam revolta aberta. O nome de Amara circulava em sussurros, misto de coragem e perigo. Eles não conseguiram calar, disse Tomás lendo uma carta trazida por um viajante. Tentaram queimar documentos, mas cópias apareceram. Amara fechou os olhos por um instante. Porque não era só nossa história, disse. Era de muitos. Alguém sempre guarda um pedaço da verdade. Mas a fuga tinha um preço. Longe do palácio, sem proteção, Amara sentia o cansaço acumulado de anos. Não o físico apenas, o cansaço de sempre ter que ser forte. Numa madrugada fria, ela acordou com a respiração pesada. O peito doía. Tomás levantou-se assustado. Você precisa de um médico? Não, respondeu ela, tentando sorrir. Preciso parar de correr. Ele se ajoelhou ao lado dela. Se algo te acontecer, não faça disso um sacrifício, interrompeu. Eu escolhi isso. Pela primeira vez escolhi. Alguns dias depois chegaram à Lavra Baixa. Amara parou antes de entrar. As casas simples, o cheiro familiar, as vozes, tudo parecia menor do que em sua memória, e ainda assim mais verdadeiro. Aqui é onde tudo começou, disse ela. As pessoas reconheceram Amara rápido demais. O choque foi seguido de algo raro. Respeito. Você voltou, disse uma mulher mais velha. Achei que tinha virado lenda. Amara sorriu. Lendas não sentem dor, respondeu. Eu ainda sinto. Reuniram-se à noite num espaço aberto, iluminado por tochas improvisadas. Tomás ficou à margem. Não era o lugar dele falar. Amara contou a história. Não como vítima, como testemunha. Falou da mãe, das crianças, do palácio, do mercado, da fuga. Ninguém interrompeu. Eu não prometo justiça rápida, disse ela ao final. Nem finais fáceis. Mas prometo isso. Não vamos mais fingir que não sabemos. Um homem ergueu a mão. E o duque? Amara olhou para Tomás. Ele é meu irmão, disse. Simples. E está aprendendo a ouvir. Alguns murmuraram. Outros assentiram. Naquela noite, Tomás entendeu algo que o título nunca lhe ensinara. Liderança não se impõe. Se constrói. Nos dias que seguiram, mensageiros chegaram de outros lugares. Histórias parecidas. Feridas abertas. Gente disposta a falar. Você começou algo maior do que imaginava, disse Tomás. Não comecei, corrigiu Amara. Só parei de calar. Mas o perigo ainda existia. Um decreto circulava oferecendo recompensa por informações sobre o paradeiro deles. Eles ainda querem nos apagar, disse Tomás. Amara respirou fundo. Então precisamos existir em voz alta. Ela começou a escrever. Não cartas oficiais, relatos, nomes, datas, pequenas verdades. Cada texto era lido em rodas, copiado à mão, levado adiante. Isso pode nos matar, alertou Tomás. Viver sem isso já estava me matando, respondeu ela. Numa tarde silenciosa, sentaram-se lado a lado, observando crianças brincarem na terra batida. Você se arrepende? Perguntou ele. Amara pensou por um instante. Não, disse. A dor ainda existe, mas agora ela tem sentido. Tomás assentiu. Eu perdi um ducado e ganhou uma irmã, respondeu ela. Ele sorriu com os olhos marejados. A estrada à frente ainda era incerta, mas pela primeira vez não era solitária. E isso, só isso, já mudava tudo. Você que ficou até aqui, que caminhou com esses personagens pela dor, pela coragem e pela verdade,
Não deixe de curtir e se inscrever. Histórias como essa só continuam vivas quando encontram quem esteja disposto a ouvi-las até o fim. A Lavra Baixa nunca fora um lugar de finais felizes, mas naquela manhã algo era diferente. Não havia festa, nem anúncios grandiosos, nem promessas vazias. Havia apenas gente reunida, em silêncio respeitoso, ouvindo Amara ler mais um dos relatos que escrevera durante a noite. Ela já não tremia ao falar. A voz, antes contida, agora carregava o peso de quem sobrevivera e decidira permanecer. Este nome pertenceu a uma criança que nunca teve escolha, disse ela lendo. Hoje, pertence à memória. E ninguém tem o direito de vendê-la novamente. As pessoas escutavam com atenção. Algumas choravam, outras apertavam os punhos. Não era raiva apenas, era reconhecimento. Era a estranha sensação de, finalmente, serem vistas. Tomás observava de longe, não como duque, não como herdeiro, mas como alguém que aprendera tarde demais o custo do silêncio. Ele ainda carregava a culpa, e sempre carregaria, mas agora sabia. Culpa só serve para algo quando lembrada todos os dias, como um compromisso. Você mudou, disse ele a Amara mais tarde, enquanto caminhavam pelo campo aberto. Ela sorriu de leve. Não, respondeu. Eu só parei de me esconder. As consequências não tardaram. O conselho tentou reorganizar o ducado, mas Valedouro nunca voltou a ser o mesmo. Comerciantes exigiram respostas. Servas recusaram ordens injustas. Guardas começaram a questionar comandos que antes obedeceriam sem pensar. A estrutura não caiu de uma vez. Estruturas raramente caem assim. Elas racham, rangem, cedem aos poucos quando percebem que já não se sustentam sozinhas. Um novo duque foi nomeado, um homem jovem, inseguro, pressionado por forças que não compreendia totalmente. Ele enviou emissários à Lavra Baixa, ofertas, perdões, convites para recomeçar. Eles querem te usar como símbolo, disse Tomás lendo a carta. Amara nem tocou no papel. Não sou símbolo, respondeu. Sou consequência. Ela recusou todos, porque o que construía ali não precisava de título, precisava de continuidade. As rodas de leitura cresceram. As histórias viajaram. Mulheres começaram a escrever as próprias memórias. Homens a admitir perdas que nunca haviam nomeado. Não era revolução armada, era algo mais difícil de conter. Consciência. Certa noite, sentados ao redor do fogo, Tomás falou algo que guardara por tempo demais. Eu queria ter sido um irmão melhor desde o começo. Amara demorou a responder. Você não pôde, disse enfim. Foi criado para não ver. O que importa é que quando viu não virou o rosto. Ele assentiu, os olhos marejados. Ainda tenho medo, confessou, de que tudo isso se perca. Amara olhou ao redor. Crianças brincando, pessoas conversando, gente viva. Histórias se perdem quando ficam presas em palácios, disse. Aqui elas andam. O inverno chegou cedo naquele ano, trouxe dificuldades. Falta de comida, doenças, nada romantizado. A vida continuava dura, mas havia algo novo, decisão coletiva. As pessoas cuidavam umas das outras, compartilhavam o pouco que tinham, não por bondade abstrata, mas porque entenderam que isolamento era a arma mais antiga do poder. Numa manhã fria, Amara sentiu novamente o cansaço profundo. Não aquele que passa com descanso, mas o que cobra tudo que foi dado. Se eu precisar parar, disse ela a Tomás, você continua. Não, respondeu ele, continuamos. Ela sorriu. Não um sorriso de vitória, um sorriso de aceitação. Então está bem. Anos depois, alguém escreveria sobre aquela mulher negra que enfrentou um ducado sem espada, apenas com nomes e memória. Alguns exagerariam. Outros tentariam diminuir, sempre é assim. Mas ninguém conseguiria apagar o essencial. Amara não venceu porque derrubou um palácio. Venceu porque recusou a invisibilidade, porque transformou dor em linguagem, porque obrigou o mundo a olhar. E Tomás não foi salvo por redenção fácil. Foi salvo pelo trabalho diário de ouvir, ceder, aprender e permanecer ao lado, mesmo quando isso significava nunca mais voltar ao lugar de onde veio. A história deles não terminou com aplausos. Terminou com continuidade, que é o fim mais honesto que existe. Porque algumas histórias não fecham portas, elas abrem caminhos.